Muitas criaturas que viveram no nosso planeta podem ser consideradas assustadoras. As grandes criaturas marinhas eram bastante comum no imaginário dos navegantes europeus da Idade Moderna. Há referências, ao longo de toda a história, sendo um caso mais recente, a do monstro do Lago Ness, uma das mais antigas lendas. No século XVI, os europeus acreditavam que quando chegavam no fim do mar, havia monstros marinhos. Claro que os temíveis monstros marinhos existiram, só que em uma época diferente. Confira as 10 criaturas mais assustadoras e mortais que viveram no período pré-histórico. Chastasaurus. Chastasaurus foi um réptil marinho pré-histórico, que viveu durante o período Triássico da Era dos Dinossauros nos locais onde hoje ficam a Califórnia e o México. Eles tinham uma certa semelhança com os nossos golfinhos. Eles chegavam a medir mais de 20 metros de comprimento. Apesar do tamanho, eles não eram terríveis predadores, os Chastasaurus se alimentavam do que achavam em seu caminho. Dacossauro. Dacossauro é um gênero extinto de crocodilo pré-histórico, que viveu do período Jurássico Superior até o Cretáceo Inferior. Ele se adaptou à vida na água e sua cauda, braços e pernas se transformaram em nadadeiras. Como ele não é um peixe, o Dacossauro tinha que colocar a cabeça para fora da água para respirar. Isso levou ao animal a ser considerado uma presa fácil para mosassauros, elasmossauros e outros répteis marinhos. Thalassomedon. É considerado o verdadeiro monstro do Lago Ness. Eles eram predadores enormes, alcançando comprimentos de até 12 metros. Suas nadadeiras chegavam a quase 2 metros de comprimento, permitindo que nadassem nas profundezas com eficiência mortal. Notosaurus. O Notosaurus viveu há aproximadamente 220 milhões de anos atrás durante o período Triássico. Seu corpo não era totalmente adaptado à vida aquática. Ele possuía patas com dedos e unhas, semelhante com um jacaré. O notossauro foi um dos maiores predadores aquáticos de sua época. Chegava a ter 4 metros de comprimento. Tilossauro. O tilossauro foi um réptil marinho que viveu durante o período Cretáceo Superior. Possuía cerca de 15 metros de comprimento e era um carnívoro voraz. Uma das características mais marcantes dos tilossauros foi a extremidade óssea dura do seu focinho. Ele deveria usar seu focinho como arma de impacto para atordoar a presa. Alguns espécimes foram encontrados com o focinho danificado, o que sugere que tal comportamento acontecia. Thalatoarchon saurophagis. Ele foi um réptil marinho que possuía mais de 8 metros de comprimento. Essa criatura pré-histórica viveu há cerca de 244 milhões de anos. De acordo com paleontólogos, representa o primeiro grande predador dos oceanos. Ele possuía grandes dentes que podiam facilmente devorar outros répteis marinhos. Tanistropheus. Com 6 metros de comprimento, vivia a maior parte do tempo em terra firme. Caçava peixes e mariscos mergulhando no oceano pescoço de 3 metros. E para não virar ele à caça, tinha um belo recurso: seu longo rabo podia ser cortado para escapar de um predador. Depois se regenerava igual a uma lagartixa moderna. Viveu no período Triássico, de 248 milhões a 206 milhões de anos atrás. Liopleurodonte. Foi um carnívoro muito grande e podia chegar a medir cerca de 11 metros de comprimento, e com um peso especificado em 5 toneladas. Seus dentes da frente eram maiores que os do Tiranossauro Rex, com cerca de 60 centímetros de tamanho. Eram carnívoros que viveram durante os meados do período Jurássico. Era o verdadeiro terror dos mares. Mosasauro. Os mosassauros são répteis pré-históricos que foram os principais predadores dos oceanos do final do Cretácico. Eles eram perfeitamente adaptados à vida em mares pouco profundos. Eram carnívoros e alimentavam-se de um pouco de tudo. O conteúdo fóssil do estômago de um único exemplar incluía uma ave, um peixe ósseo, um tubarão e partes de um mosassauro menor.
O tamanho do menor exemplar foi de 3,5 metros de comprimento e o maior 17 metros. Chegaram a pesar até 6 toneladas. Megalodonte foi uma espécie de tubarão gigante que viveu entre 20 e 16 milhões de anos atrás no período Mioceno no Oceano Pacífico. Eles eram simplesmente assustadores. O tamanho desta criatura era entre 15 e 20 metros, com um peso que podia chegar às 50 toneladas. O megalodonte era 3 vezes maior que o tubarão branco atual. Os dentes chegavam a medir 18 centímetros. E aí, gostou da lista? Deixe seu like, inscreva-se. Um abraço e até o próximo.